André aqui, e desta vez para mais um vídeo de One Punch Man. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 2.000 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. E bora pro vídeo! Uhul! Capítulo 160, Dividir. Na capa, uma imagem top de Garou. O texto diz, transbordando força e poder. É noite. A Mei Mask carrega bastão de metal enquanto observa a centopeia sábia partida ao meio. O Classe A diz, o que está acontecendo aqui? Todos foram derrotados? Depois disso, Máscara Doce nota a presença do monstro Ciclope que está tentando acordar o Flash. O herói diz, aquele monstro está tentando assassinar o Flash. O monstro segue tentando despertar o ninja, e diz para Flash acordar logo, eles têm que sair dali. De repente, o monstrengo é atacado pelo Classe A, que diz, morra monstro! Na sequência vemos que o monstro Ciclope foi protegido por um tipo de barreira. Vemos que na verdade é o porta-aviões onde Saitama está. A Mei Mask, Bastão de Metal, Ciclope e Flash são engolidos pelas ondas que vieram junto com o navio. King se dá conta da aproximação do navio e fica apavorado. Ele está tomando conta de Tornado e Genos, e aos berros ele diz, aonde está o Sr. Saitama? Sr. Saitama! De repente uma voz diz, muito bem, King, vejo que você salvou o Tornado. O herói olha para trás e vê que se trata de Fubuki. Em um painel muito top, vemos que os heróis da Classe A, além do Mestre Regata, salvaram Feng e Bomb. A confiante Fubuki diz que este é o novo grupo Nevasca. King parece não entender o que está acontecendo. Fubuki se dá conta que Tornado não está bem, e se aproxima de sua irmã mais velha dizendo, mantenha-se firme, eu vou lhe dar um pouco de energia. Mustátil questiona a heroína perguntando se isso não é perigoso. Nevasca manda o herói ficar quieto. A paladina aponta que se curar Tatsumaki só um pouquinho, ela pode tirá-los do caminho por telecinese, mas não há tempo o suficiente. O porta-aviões se aproxima. Então o Mestre Regata começa a refletir e diz, Tornado, não se atreva a morrer antes que o meu domínio do uso da regata ultrapasse os seus poderes psíquicos. Depois ele reúne todos os heróis presentes formando um tipo de bola humana. O Classe S diz, vamos lá, Nevasca usou seus poderes para curar todo mundo. O impressionado King aponta que as ondas podem agravar as lesões do herói, e que provavelmente será melhor usar os poderes psíquicos para sair de lá. Então King avista Saitama, que aponta que este é um bom lugar para estacionar o porta-aviões. Na sequência, King diz aos seus companheiros que está tudo bem. Ele diz para os heróis esperarem. Então Saitama começa a manobrar o porta-aviões, o fazendo tombar. Os heróis ficam surpresos e o Classe B se prepara para saltar. Na continuação, é exatamente isso o que ele faz. O porta-aviões acaba servindo como um tipo de barragem que cerca a água. King e os outros estão bem. Fubuki diz, o que acabou de acontecer? Na continuação, vemos uma sombra no céu. E aqui um parêntese. É a metade da centopeia sábia que foi partida por Garou. Os restos do monstro caem em cima do porta-aviões. Os heróis observam e apontam que isto é a carcaça de um monstro. Então Fubuki nota a água que se aproxima. Agitada, a heroína diz que eles não podem ficar ali. Também vemos que o monstro Ciclope está segurando o Flash, enquanto a Mei Mask está segurando o bastão de metal. Eles estão em apuros. Também dá pra ver alguém correndo em cima da centopeia sábia. E aqui um parêntese. Dá pra perceber que é o Deus Porco. Então o Classe S salta. Ele atravessa a parede de água e aparece bem na frente dos outros heróis. Depois disso, ele abre a boca e engole todos. Na continuação, o Classe S é levado pelas fortes ondas. Mudamos de cena.
Garou se dá conta de algo. Ele se pergunta o que aconteceu com o monstro marinho. Na sequência, Saitama chega no local. Podemos ver que o careca de capa está bastante sério. Garou apenas observa, mas não diz nada. Na última página desta edição, o caçador de heróis e o classe B ficam cara a cara. A capa coloca Saitama e Garou cara a cara. O texto diz: Horizontes de força que abalam o planeta. Capítulo 161, Aperto no peito. O capítulo começa com Garou que diz: Todos os heróis da classe S que espalhados pelo chão. Mesmo numa situação dessas, não me estão dando as caras, hein? Acho que quer dizer que eles vão ficar no chão mesmo. O monstro humano aponta que se tornará o mal absoluto e que seu punho também está se aperfeiçoando. Na sequência ele diz que não há nada a temer, pelo menos não era para ter, mas alguma coisa o incomoda. Ele continua dizendo: Eu tô com esse aperto no peito, de que estou deixando alguma coisa grande passar. O vilão coloca a mão na cabeça e segue dizendo: O que era? Não consigo me lembrar. Assim, o que aconteceu com o monstro marinho? Aqui vemos o momento em que Saitama está chegando. Ele diz: O que é você? Saitama e Garou estão cara a cara. O vilão diz: Quem diabos é você? Ele segue dizendo: O que sou eu? Talvez algum herói idiota que mandaram para operações de resgate. O Saitama segue calado. Em pensamentos, o caçador diz: Siga a voz do seu coração. Garou se desculpa com seu mestre e diz que fará algo que só ele pode fazer. Depois, ele se apresenta como Garou, o monstro. Garou está furioso e diz: Eu sou aquele que vai afundar toda a humanidade nas profundezas do desespero. Aquele que vai se tornar o mal absoluto. Enquanto se lembra de Tário e de sua infância, Garou aponta que fará todos nesse mundo conhecer a dor, a qual os malditos heróis fizeram vista grossa. Então Saitama diz: Mal absoluto? Você é malvado? Mas você não salvou aquele helicóptero que estava sendo perseguido por essa centopeia? Você até cortou aquela coisa no meio, não foi? Com um golpe de karatê? Enquanto isso, Garou se questiona sobre quem é este sujeito e de onde ele estava o observando. Então, ele sorri. Depois ele segue dizendo: Mal absoluto significa força absoluta. Primeiro preciso de testemunhas para espalharem a minha influência. Eu queria mostrar aos passageiros que sou mais forte do que qualquer herói ou monstro. Ele gesticula com a mão e segue dizendo: Se entendeu isso, então dá o fora daqui. Já vai pensando em outro emprego. Não vou parar só com a Associação dos Monstros. Hoje, a Associação de Heróis também será aniquilada. Garou continua falando: Vou fazer o mundo entender que o meu poder é inigualável. Isso significa que qualquer herói que sobrar só vai ter duas opções: se render ou se opor a mim e ser esmagado. Voltamos para a cena da luta. Saitama vira as costas para Garou e diz: Tudo bem, eu estou fora. Você não é um monstro. Garou questiona se o paladino estava mesmo escutando. Saitama aponta que Garou não é um monstro e a sua presença ali não se faz necessária. Garou fica surpreso. O careca de capa faz uma cara sinistra e diz: Vou reclamar do barulho e sei lá como a minha casa foi explodida. E agora eu tô empacado aqui tentando achar as minhas coisas no meio de uma poça de maré. Te falar que tô com uma vontade de acabar com um planeta inteiro. Garou fica assustado. O classe B diz: Pensei em me desestressar batendo em um tal rei dos monstros. Por isso te observei por um tempo, já que você parecia fodão e forte. Mas acho que você não é ele. Enquanto se afasta, ele segue dizendo: Eu não me importo se você está atuando como um monstro ou herói, ou se isso é um hobby. Só tente não me exagerar, ok? O caçador de heróis segue parado. Ele questiona que pressão foi essa. Quem é esse cara? Parece que ele já o viu antes. O vilão aponta que não importa quem ele seja.
Garou cerra os punhos e diz ao classe B que ele não entendeu mesmo. Subestimar o mal absoluto é um grande erro. Na sequência ele ataca Saitama dizendo: eu vou quebrar o espírito dele, mas só o suficiente para lhe dar uma lição. Não vou matá-lo. Nada pessoal. O paladino facilmente revida o soco. O inimigo é arremessado para longe e Saitama se desculpa por isso. Vemos que o golpe é tão forte que Garou está girando no céu. Daí ele se lembra dos últimos encontros com Saitama e diz: me lembrei, aquele careca misterioso e muito forte com quem eu dava de cara toda hora. Mas que descuido! Eu esqueci do alvo que deveria ser a prioridade máxima. Na última página desta edição, vemos os destroços do helicóptero. A primeira página é estrelada por Garou e Saitama que estão cara a cara. O texto lateral diz: o mais poderoso e o maior mal. Capítulo 162, o herói mais poderoso. Iniciamos esta edição com Sekingar junto aos outros heróis. O sujeito diz: agora que as fissuras diminuíram, eles devem ser capazes de evacuar a zona de perigo de barco. Ele aponta que as coisas estão calmas por agora. No entanto, os monstros podem surgir novamente a qualquer momento. Ele quer transferir os feridos para o bote o mais breve possível. Já o herói Light Max questiona sobre os dois gigantescos monstros que estavam causando destruição antes. O que aconteceu com eles? Tário afirma que isso é coisa do tio, se referindo ao Garou. Isso chama a atenção dos paladinos. O menino diz que Garou os derrubou e que o seu tio é um herói incrível, que o protege. Os paladinos parecem confusos, então Raiden se aproxima e questiona Tário se o cara que ele tá falando era um sujeito de meia idade usando regata. O menino responde que não. De repente temos um tremor e o cenário escurece. Os heróis percebem que algo está acontecendo de novo. Sekingar não tem certeza se alguém está lutando ou se é mais atividade sísmica. Existem tantos fatores que não há como determinar. Na continuação vemos luzes brilhando no céu. Podemos ver que se trata de Saitama e Garou que travam uma intensa batalha. Eles trocam ataques. Saitama dá um soco no monstro humano que desvia. Já Garou contra-ataca com um chute direto na cabeça do paladino. Saitama cai em alta velocidade, até se chocar no chão. Na continuação vemos que o caçador de heróis usa os escombros para se aproximar de seu alvo. Saitama mal está de pé, e Garou está pronto para aplicar outro golpe direto e frontal. Na continuação, o vilão acerta a cabeça do paladino com um golpe de karatê, igual a que ele usou para acabar com a centopeia, poucos minutos antes. Saitama é atingido em cheio. Na sequência, vemos um painel com um solo sendo danificado. A água se espalha por todo lugar. Temos raios em todas as direções. Garou tenta imprimir mais força em sua mão, para esmagar o seu adversário. Sua expressão é de que algo está dando errado. De repente, a sua mão se quebra. O monstro humano está em choque. Já Saitama, com seu jeito debochado, questiona: o que está acontecendo? Por que você quer brigar do nada? O vilão reconstitui o seu braço e se prepara para atacar. O herói está tranquilo e aponta que ainda tem algo para dizer ao seu inimigo. Garou mais uma vez acerta um soco em Saitama, que se irrita e acerta o seu oponente dizendo, aspas, ouça-me quando estou falando. Vemos que Garou cai. Os paladinos veem tudo de longe e se perguntam o que está acontecendo com aquele careca. Enquanto isso, Garou se aproxima deles. Em um painel aberto, vemos que o chão se partiu ao meio. Todos ficam impressionados. Já Garou está sentado e assustado com o poder do seu inimigo. Tário vê Garou e vai em sua direção. Sekingar diz que não sabe nada sobre este sujeito, apenas que ele ajudou contra a centopeia. Garou está de joelhos e se lamenta. Justo quando ele estava prestes a alcançar os seus objetivos, o maior obstáculo de todos tinha que ficar no seu caminho. Ele diz que tem que acabar com Saitama. Enquanto Tário se aproxima, Garou passa por uma transformação.
O menino está assustado. Já os paladinos que estavam por perto o pegam e batem em retirada. Garou se questiona o que está acontecendo. Seu corpo está passando por mais uma mutação. Enquanto os heróis arrumam os feridos no bote salva-vidas para saírem do local, Tário escapa mais uma vez. Eles partem sem ele. Garou está transbordando de poder. Com esta transformação, ele acredita que pode vencer Saitama. Na sequência, Tário fica cara a cara com Garou, que vê que o garoto está vivo. Mesmo assustado e com uma cara de choro, Tário tem as lembranças do velho Garou. Mesmo se borrando de medo, ele diz: "É mesmo, tio. Desta vez eu não vou fugir. Você foi um herói esse tempo todo." Na continuação, Garou se aproxima do menino e o questiona: "Quantas vezes tenho que te dizer? Que parte de mim é um herói? Dê uma boa olhada." O discípulo de Silverfang diz que é um monstro. Já Tário afirma que Garou é um herói, deixando o sujeito inquieto. Ele diz que esta foi a 4ª vez que ele diz isso. Tário aponta que sempre que ele esteve em problemas, Garou foi correndo para salvá-lo. Ele ainda diz que Garou é o herói mais legal de todos, e ainda diz ao sujeito para parar de fingir ser um monstro. O garoto está chorando, e fala que o caçador vai fazer todo mundo o odiar, e que ele não quer isso. Enquanto Saitama se aproxima, o monstro humano diz para Tário não fazer essa cara triste. Não quando ele finalmente pode mostrar o momento aonde o monstro vence. Saitama chega perto dos dois e pergunta se o monstro é Garou. Ele diz que Garou vai fazer o velho chorar, e continua dizendo: "Você caça heróis e destrói dojos. E agora você está fingindo ser um monstro e fazendo crianças chorar?" Saitama pede para Garou agir como um adulto. O paladino questiona se o caçador se incomodou quando ele disse que o discípulo de Silverfang não parece um monstro, e sim um cosplay. Garou se irrita e diz para o herói olhá-lo mais de perto. O irritado monstro diz que vai destruir Saitama. Tário pergunta a Garou se ele vai lutar contra, aspas, esse cara, se referindo a Saitama. Ele aponta que se Garou ferir mais heróis, todos realmente vão pensar que ele é um monstro. O careca de capa se aproxima do monstro humano e diz: "Você quer me bater? Vá em frente." Ele segue provocando Garou dizendo: "Você é uma galinha?" Garou não se assusta e diz: "Não me faça rir." O vilão acerta Saitama com um golpe violento. O herói sequer sai do lugar, para a surpresa do vilão. Tário está impressionado. Já Saitama diz para não se preocupar, ele não vai se machucar. Garou prepara outro ataque, só que o classe B contra-ataca e o acerta. Enquanto Garou sai voando pelos ares, Saitama questiona Tário se o garoto quer que ele pare Garou, e não é para matá-lo. Na última página desta edição, Tário olha para Saitama e acena com a cabeça positivamente. Saitama diz: "Deixe isso comigo." Fim do capítulo. Capítulo 163. Mais forte que uma montanha. Após receber um golpe, Garou se recompõe. Ele diz que sua monstrificação está em ritmo acelerado e que dá para sentir que está mais forte do que antes. Só que mesmo assim, ele não consegue diminuir a diferença para o Saitama. Este último pergunta ao monstro humano qual é o seu objetivo. O classe B aponta que ele havia pensado que Garou tinha algum rancor com os heróis. Só que ele começou a cooperar com eles, arrebentando a centopeia e salvando pessoas. O careca aponta que para fazer esse tipo de coisa, o caçador pode simplesmente ser um herói. Depois ele pergunta qual é a do Garou. Por que ele finge ser um monstro em vez de fazer isso? Garou é bastante hostil. Depois ele diz que apenas usou o bastão de metal. Então Saitama pergunta sobre o tal mal absoluto, se isso tem algo a ver com a paz mundial. Garou fica desconcertado, e o paladino diz que o monstro humano é o tipo de cara que é repreendido por uma criança chorando, pedindo para consertar esse seu jeito maldoso e recomeçar. Ele ainda aponta que o menino é corajoso, nem tentou fugir. Garou deveria reconsiderar os sentimentos dele.
O caçador fica furioso e parte pro ataque. Após alguns golpes, ele consegue socar o classe B. Depois, Saitama tenta segurar o seu braço, mas é golpeado na cabeça. O monstro segue na ofensiva e aplica o seu relâmpago matador de Deus, e o acerta em cheio. Só que o Saitama se livrou por debaixo da terra, tipo escavando. Depois ele aparece ao lado de Garou, que está atacando sem parar. Ele não se deu conta que o inimigo já se livrou do seu ataque. O classe B arremessa uma pedra em Garou e diz que o seu jeito estranho de se mover o faz errar o seu soco. Ele quer saber se isso é arte marcial ou coisa do tipo. Garou facilmente destruiu a pedra e diz que isso é uma técnica suprema de arte marcial. Na sequência, eles continuam a luta. Garou se dá conta que Saitama começou a superar as suas combinações de ataque só com reflexos e sua velocidade milagrosa. Só que sua técnica continua sendo de um completo amador. Ele tem muitas aberturas que o caçador pode aproveitar. Então Garou diz ao Saitama que ele vai perder por sua falta de técnica. Ele consegue ler os movimentos do herói. Ele volta a aplicar um combo. Ascendente Matador de Deus. Saitama se choca contra alguns prédios. Garou é implacável e parte pro ataque. Ele conecta outro golpe chamado Ataque Grandioso de Poder. Isso destrói os 3 prédios ao quais Saitama se chocou. Só sobrou poeira. Garou então aponta que não importa o quanto os ossos e a carne do paladino sejam fortes. Não tem como treinar os órgãos internos. Tudo dentro dele virou uma papa. Só que quando a poeira abaixa, vemos Saitama inteiro, e isso surpreende Garou. Na sequência, alguns civis saem de dentro de um abrigo subterrâneo que pertencia aos prédios que foram destruídos. Ao conversar com Saitama, ficamos sabendo que essas pessoas são funcionários responsáveis pelo abrigo subterrâneo. E estavam verificando se não tinha ficado ninguém para trás depois do aviso de emergência. Aí, eles acabaram soterrados. Saitama questiona dizendo que todo o entulho foi explodido junto com o prédio, e assim eles conseguiram sair. Os civis então agradecem ao herói, que diz que o mérito é todo do Garou. O vilão está bolado, e isso assusta as pessoas. Depois, eles agradecem ao caçador de heróis e fogem. Então o paladino aponta que o mal absoluto é bom em salvar pessoas. Garou fica irritado e tenta socar o classe B. Enquanto isso, na área de segurança, vemos os militares fazendo o seu serviço. A larva do vulcão está chegando perto da cidade. As casas serão destruídas e as pessoas irão perder tudo. Então os cidadãos percebem que tem uma coisa brilhando atrás da montanha. Vemos algumas luzes, depois um braço, uma perna e asas. Garou se transformou mais uma vez e ataca Saitama. Saitama aponta que o caçador voltou a melhorar um pouquinho. O vilão golpeia o classe B que cai na montanha vulcânica. Depois Garou avança carregando outro golpe muito poderoso. Ele atinge o Saitama em cheio e racha a montanha. Sai larva pra tudo que é lado. Os moradores ficam surpresos porque a montanha quebrou e a larva tá indo pro outro lado da montanha. O povo vibra de alegria. O vilão para por um instante. Então o paladino aproveita esta brecha para aplicar o seu golpe, que acerta o inimigo no rosto. Garou fica surpreso porque o seu adversário saiu ileso depois de tudo. Ele ainda diz que se o impacto do seu golpe passou por Saitama e destruiu aquilo por trás dele, e aqui um parêntese, se referindo à montanha, isso quer dizer que esse cara é mais resistente que aquilo. É mais forte que uma montanha. Depois disso, vemos que Saitama, mesmo a quilômetros de distância, notou que os cidadãos estão vibrando. O ataque que Garou usou salvou a cidade. O classe B ri e diz: é tanto talento que as coisas fluem de um jeito perfeito, sem você nem tentar. Me lembra até o King. Você tem uns instintos heróicos muito bons, né?
Capítulo 164 O punho abominável que se voltou contra Deus. Max aponta que eles precisam encontrar Tário. Todos que ainda podem se mexer devem ir com ele até a costa. O Agama nota a presença de um corpo. Eles pensam que é uma pessoa afogada. Só que não demoram para perceber que é o Deus Porco. Ele está vivo. A cena muda para o campo de batalha. Garou está atacando Saitama. Enquanto segue atacando, ele se pergunta como derrubar o herói. Saitama desvia os ataques e pergunta quantas mãos o inimigo tem. O caçador para por um segundo e vemos que agora ele tem 4 braços. Na continuação, ele usa os braços superiores para acertar o classe B no peito. E como os braços inferiores, ele cria propulsores de energia para empurrar o herói contra a montanha. Saitama se choca contra a montanha e é empurrado para baixo do solo. Esta técnica de Garou se chama ataque extremo de poder, e é tão forte que impacta o interior da Terra. Mudamos de cena mais uma vez. Um avião que foi afetado está afundando no mar, e seus passageiros estão em pânico. Eles se perguntam por que nenhuma equipe de resgate chegou ainda. Na continuação acontece um fenômeno estranho. Um tipo de iceberg emerge bem debaixo do avião, e os passageiros avistam algumas ruínas. Em outra dimensão vemos Blast junto a outras pessoas. O herói número 1 aponta que o espaço em torno da Terra está começando a se distorcer. Os campos gravitacionais estão ficando malucos. Ele se pergunta o que está acontecendo e começa a investigar. O paladino usa um de seus truques e tem uma visão da Terra. Ele e seus aliados notam que a Terra está inchando. Uma de suas aliadas aponta que, aspas, algumas das placas oceânicas que foram subduzidas dentro da Terra pelos movimentos de crosta foram empurradas de volta por uma força poderosa. E aqui, para nossa surpresa, Boros, ou alguém idêntico a ele, aparece perguntando quem poderia ter feito isso. Outro personagem misterioso bem parecido com um leão diz: não consigo imaginar nenhum terráqueo capaz de fazer algo assim. Deve ter sido algum movimento tectônico anômalo, seja como for. Vemos que esses caras estão bem preocupados, eles agem bem rápido. Eles dizem: aquele miserável vai romper o selo dimensional. Temos que consertar logo. Voltamos para o campo de batalha. E como eu disse antes, Garou acerta Saitama no peito e segue-o empurrando para baixo. O classe B fica bem sério, e isso apavora o caçador. O paladino então ataca o inimigo com uma sequência de socos normais consecutivos. Os guerreiros emergem para fora do buraco de onde estavam. Garou está levando uma surra, e ao tentar se defender, ele aponta que mesmo com o dobro de punhos que o herói, ele não consegue acompanhar o Saitama. O caçador tem parte do seu corpo destruído. Depois que ele se lembra do que foi dito pela centopeia sobre destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus, o caçador de heróis acreditava que o monstro estava se referindo a ele. Só que logo ele se deu conta que na verdade era o Saitama. Garou leva um soco na cara. O caçador é arremessado para longe com força. Vemos que o aprendiz de Feng ficou ali parado boiando na água. Não demora e Saitama chega no local. Ele pergunta se Garou está satisfeito agora. O monstro se lembra de tudo o que tentou até aqui, e em pensamento ele diz que não. Ele começa a se levantar e segue dizendo: não adianta, eu fiquei sem ideia. É isso, se o meu sonho do mal absoluto caiu totalmente por terra, então que seja pelo punho desse homem. Garou começa a rir, e Saitama pergunta qual é a graça. Em pensamento, o caçador de heróis aponta que tinha a sensação que isso não daria certo. Na continuação, ele parte pro ataque, e enquanto se prepara para golpear o Saitama, Garou diz: deve ser isso. Talvez fosse assim que eu queria morrer esse tempo todo.
Vemos que o Classe B facilmente segura o punho do monstro humano. Ele ainda diz que já chega. Não tem por que continuar com isso, e Garou sabe disso. O caçador então diz para o careca de capa apenas matá-lo. Saitama aponta que Garou tem problemas como heróis, e que eles podem falar sobre isso. O Classe B avista uma casa, e diz que eles não precisam ficar de pé, e convida o aluno de Feng para ir até lá. O capítulo termina com os dois sentados à mesa, prontos para conversar. Capítulo 164 – O punho abominável que se voltou contra Deus. Os heróis da classe A encontraram um corpo boiando. Não demora e eles notam que é o Deus Porco. Voltamos para a cena da luta. O monstro humano se levanta e cria novos braços. Depois ele ataca. Saitama se diverte e, ao se esquivar, pergunta onde Garou aprendeu um truque desses. Irado, o monstro se pergunta se não era para ele ser o mal absoluto. O Classe B defende os ataques do inimigo com apenas uma das mãos e diz para ele desistir. Garou está irritado e em pensamentos ele diz: eu não posso me permitir esquecer essa raiva. Não até que toda a humanidade sofra toda a dor e o desespero que eu sofri. Ele se lembra das pessoas que foram salvas no prédio, e aponta que foi fácil fazer a sua preparação e determinação se abalarem. Ele diz que foi patético, e isso o deixou puto. O caçador se prepara para aplicar outro ataque. Ele carrega energia em seus braços superiores, e usa isso para impulsionar e ganhar força contra o inimigo. Ele acerta Saitama em cheio. Garou empurra Saitama contra a montanha e diz que já deu pra ele também. A montanha é fortemente impactada. Este ataque é chamado Ataque Extremo de Poder. A montanha já era, e é formado um grande buraco. O interior do planeta é afetado. Mudamos de cena mais uma vez. Um avião que foi afetado está afundando no mar, e seus passageiros estão em pânico. Eles se perguntam por que nenhuma equipe de resgate chegou ainda. Na continuação acontece um fenômeno estranho. Um tipo de iceberg emerge bem embaixo do avião, e os passageiros avistam algumas ruínas. Em outra dimensão vemos Blast junto a outras pessoas. Alguém diz que os campos gravitacionais estão ficando malucos. Uma distorção espacial está criando um buraco no selo dimensional. O selo vai se romper, eles têm que consertar logo. Garou acerta Saitama no peito e segue-o empurrando para baixo. O Classe B fica bem sério, e isso apavora o caçador. O paladino então ataca o inimigo com uma sequência de socos normais consecutivos. Os guerreiros emergem para fora do buraco de onde estavam. Garou está levando uma surra, e ao tentar se defender ele aponta que mesmo com o dobro de punhos que o herói, ele não consegue acompanhar o Saitama. O caçador tem partes do seu corpo destruído. Depois ele se lembra do que foi dito pela centopeia, sobre destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus. O caçador de heróis acreditava que o monstro estava se referindo a ele, só que logo ele se deu conta que era o Saitama. Garou leva um soco na cara. O caçador é arremessado para longe com força. Vemos que o aprendiz de Feng ficou ali parado boiando na água. Não demora e Saitama chega no local. Garou olha para ele e diz: ele é a injustiça encarnada. O caçador se levanta e parte pro ataque. Ele aponta que não pode perder. O Classe B revida com outro soco. Garou sai voando pelo ar novamente. A armadura de monstro de Garou é destruída, e em pensamentos ele diz: mesmo depois de chegar até aqui, eu vou mesmo ser derrotado por essa injustiça invencível? E aí tudo acabou? De repente o céu escurece. Vemos o olho de Deus. Ele diz: eu posso te ouvir. O careca de capa nota algo diferente. Enquanto isso vemos que os heróis que estavam dentro do Deus Porco sobreviveram. Eles notam um fenômeno estranho no céu, uma formação atípica de nuvens. De repente, um pé gigante sai de lá. Todos ficam chocados. Depois, sai outro pé. Saitama observa e diz que essa tempestade é estranha.
Em meio aos pés vemos o corpo de Garou. Ele pergunta quem é. E Deus responde: o sonho que você tanto almeja está sendo reduzido a pó pelas mãos de um único herói. Garou retruca dizendo para ele se calar se não quiser morrer. E Deus pergunta se Garou sabe qual é o único punho capaz de rivalizar o punho que se voltou contra Deus. O monstro humano pergunta quem está falando. Ele deve aparecer. Aparece a silhueta do sujeito. Ele diz: e olha só eu aqui tentando te ajudar. Garou pensa que é o seu mestre Silverfang. Deus está com a aparência de Fang e diz a Garou: não há mestre que simplesmente se cale e observe seu pupilo ser derrotado. Ele estende a mão e diz: venha. Garou segura sua mão. O corpo do monstro humano começa a brilhar. Saitama observa o céu tranquilamente. Ele diz que tem alguma coisa vindo. Algo aterrissa atrás dele. O classe B se vira e vemos que é Garou. Saitama fica bolado e pergunta por que Garou trocou de fantasia de novo. Aí vemos o novo visual do caçador de heróis. Vemos que o cosmo está em seu corpo. Então Saitama pergunta ao Garou o que aconteceu com seu rosto. E Garou diz que o punho capaz de rivalizar o punho que se voltou contra Deus só pode ser o punho de Deus. Saitama fica bolado com a voz do aluno de Fang. Tem um tipo de efeito. Ele diz que parece que tá no banheiro. Na sequência, Garou parte pro ataque. O caçador de heróis despertou o modo medo cósmico. Capítulo 165, Mal Absoluto. O capítulo começa comparando as técnicas de Fang e Garou. O Ryusui Ganzenken de Beng toma conhecimento do fluxo da energia por trás das correntes de maré, recriando as próprias dentro do corpo. Botar isso em seus punhos é o segredo. A habilidade de Garou de absorver e copiar instantaneamente quaisquer técnicas também é uma extensão desse fluxo. Agora, Garou ganhou o conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças do universo. Punho erradicador de toda a vida. Na continuação, vemos Garou atacar Saitama com seu fissão nuclear. O classe B arregala os olhos e vemos um clarão de luz. E depois, uma grande explosão. Os heróis se protegem do impacto. E o pessoal do navio salvo por Saitama aponta que se trata de um ataque nuclear. Na continuação, vemos 5 esferas de energia. Psychos aponta que são iguais às esferas do mendigo imperador. Ela se questiona se é um poder divino. Na sequência, elas explodem. Então vemos 5 pontos de explosões no mar. Também vemos algumas pessoas observando isso de longe. Bomb e os heróis se perguntam quem está lutando ali. Genos está preocupado com seu mestre. Na sequência vemos que Saitama não sofreu nenhum dano, só que o seu uniforme rasgou um pouquinho. Isso o deixou bolado. Garou diz que preveu todos os movimentos de Saitama e sente que pode fazer qualquer coisa. O caçador resolve dar mais explicações. Nas artes marciais existem técnicas secretas chamadas Shakei, que emprestam poder da natureza, imitando os movimentos de seres vivos. Mas eu chamo isso de modos, porque soa mais legal. Por exemplo, esse modo. Aí vemos Garou com o rosto do Saitama. Este é o modo Saitama. Obviamente que o classe B ficou chocado ao ver isso. Na sequência, o monstro humano ataca o classe B com sua técnica. Socos normais consecutivos. Saitama revida com o mesmo golpe. E assim começa uma absurda troca de golpes. A colisão dos socos gera muita poeira. Saitama e Garou se golpeiam, e eles são arremessados. Eles caem no fundo do mar. Rapidamente eles voltam para a superfície, saltando bem alto. Enquanto eles caem, Garou ri, e pergunta se essa é a primeira vez que alguém se igualou ao Saitama na troca de soco. Ele ainda diz que o herói ficou sem palavras. Garou diz:
Podemos até estar equiparados agora, mas as técnicas que eu copio são aperfeiçoadas numa velocidade impressionante. Logo você não vai mais nem conseguir acompanhar a cópia. Saitama se lembra que prometeu ao Altario que não machucaria o Garou. Este último confronta essa ideia. Então o caçador prepara outro ataque. Ele é envolvido por um tipo de barreira. Este é o punho erradicador de toda a vida. Saitama aponta que não entende que técnica é essa. Ele se dá conta que não pode tocar o chão. Ao tocar a água, ele salta. Garou aponta que o classe B não vai conseguir desviar apenas pulando, e lança a explosão de raios gama. É um ataque poderoso que lança energia em duas direções. Uma explosão de raios gama é uma explosão que ocorre no fim da vida de uma estrela maciça. E esse é o maior poder, o mais poderoso fenômeno explosivo já confirmado no universo. Saitama se coloca em defesa e é atingido em cheio. Enquanto isso, vemos os heróis se protegendo do clarão de luz. Bombi questiona se isso é o golpe especial de alguém. Bastão de metal é afetado pela luz. Enquanto isso, vemos a Mei Mask questionar Flash sobre o monstro Ciclope. Por que ele está com um monstro? Flash aponta que achou um animal exótico que era útil para iluminar o escuro. Monstro Ciclope ficou bolado ao ouvir isso. Na sequência, Garou chega onde os heróis estão. Ele fica frente a frente com todos eles. Naquele momento, todos os heróis presentes sabiam sem sombras de dúvidas que a fonte daquela explosão enorme de energia era esse monstro. Feng nota que é Garou. Mestre Regata questiona se é o caçador de heróis e que ele virou um monstro. Dá para sentir a pressão na pele. Fugir seria inútil. As pessoas estão apavoradas, então Garou diz: eu finalmente me tornei o símbolo do medo que traz o desespero a todos os heróis. O mal absoluto. O caçador olha para o céu e agradece. Enquanto isso, Feng se aproxima e pergunta se ele é realmente o Garou. Ele começa a trocar ideia com seu aluno. Sua forma chama a atenção. Feng diz que ouviu Garou agradecer alguém e pergunta se o monstro fez algo com ele. O caçador diz que não. Ele sempre esteve consciente. Aí começa um flashback. Vemos o momento em que Deus, na figura de Feng, estende a mão para Garou. Este último bate em sua mão. Na sequência, Garou diz, como se o velhote fosse ser molenga assim. Só que algo acontece com Garou, seu corpo começa a mudar. Deus diz que mesmo que Garou não tenha segurado totalmente a sua mão, ele encostou nela. Garou volta a si e diz que sabia que o sujeito era um monstro, e quer saber o que ele fez com ele. Deus diz, farei de você meu avatar. Quanto ao que fazer com esse poder, você já sabe muito bem. Garou aponta que depois de falar isso, Deus, ou monstro, sumiu num piscar de olhos. Garou ainda diz que quase perdeu a consciência como fluxo de poder intenso pelo seu corpo todo. O caçador segue dizendo a Feng: velhote, certa vez você me ensinou uma coisa. Sentir o fluxo da energia e virar um só com esse fluxo. Você falou que esse é o poder da água corrente. Eu virei um só como fluxo e consegui controlar. Sou muito grato. Eu consegui não virar uma marionete daquela coisa estranha. E é por isso que daqui pra frente o que eu faço é por vontade própria. Garou se move em direção a Silver Fang, que pergunta o que ele vai fazer. Daí surge uma voz do nada que diz: você é o maior herói, o mais maneiro de todos. Na continuação, Garou pede desculpas ao Altario e diz que isso é um adeus. Ele se aproxima dos heróis que estão apavorados e diz que é hora de executar a maldade. Fim do capítulo. Capítulo 166, ao quadrado. O Agami e o Imperador Menino começam a sangrar pelo nariz e desmaiam. Zumbiman observa que o cabelo do garoto também está caindo. Garou se aproxima de Feng. Este último diz que conseguiu sentir algo maligno dentro do seu aluno e que ele está sendo manipulado. Ele então diz: devolva Garou.
O caçador aponta que está fazendo tudo isso por vontade própria. De repente, e por meio de um portal, Blast aparece no campo de batalha. O Classe S se apresenta e diz que Garou está sendo controlado por Deus. Ele pergunta a Garou se ele não percebeu isso pela natureza do poder divino que ele ganhou, e que qualquer ataque dele pode, neste planeta, botar em risco a existência de todos os seres vivos. Isso bate como seu objetivo. Garou ficou bolado e pergunta o que Blast quer que ele faça em relação a isso. O Classe S diz ao caçador para deixar ele levá-lo para outra dimensão. Blast diz: os humanos não conseguem tolerar a radiação que você emite. Se eles não tiverem resistência a isso como eu, vão todos morrer só por você estar aqui. Em pensamentos ele segue dizendo: parece que ele ainda tem um pouco de humanidade. Ele conseguiu evitar a concessão total do poder? Mesmo assim, que mutação sinistra! Como seria se ele tivesse permitido toda a concessão? Espero que ele ouça a voz da razão e venha comigo. Senão vai ser uma luta pela supremacia entre dois seres que manipulam a realidade do cosmos, para decidir quem está certo. Garou ri diz que o poder divino até que não é nada mal. E se a morte é certa só por ele estar perto, finalmente ele está virando o símbolo do medo. Garou mal pode esperar para ver como a raça humana vai mudar sob o constante medo do mal absoluto que ele é. O caçador aponta que é aquele futuro miserável, o desastre nível Deus. Feng diz que não vai permitir isso. Blast diz para o velho se afastar. Ele vai morrer caso se aproxime demais. O velhote diz que se for assim, seu aluno terá que matá-lo primeiro. Mestre e aluno ficam cara a cara. Garou aponta que o mal absoluto não precisa que ninguém o entenda. Garou se lembra de Tário e depois aponta que vai acabar com Feng. Vemos que Monstro, Ciclope e Tário sucumbiram à radiação. Na sequência, Genos ataca Garou Cósmico. Blast e Feng ficam surpresos. O ciborgue aponta que Blast não é o único que resiste à radiação. Só que o seu ataque não surte efeito, e Garou o agarra pelo cabelo. Nesse instante, Blast aproveita a brecha para atacar com seu canhão dimensional. Garou se esquiva, mas acaba entrando em um portal que foi criado bem acima dele. Ele aparece na frente de Blast, que o ataca. O Classe S o acerta com seu soco gravitacional. Garou solta Genos. Garou é arremessado e entra em outro portal. Depois, ele é golpeado novamente. Isso se repete várias e várias vezes, até que de repente não funciona. Blast fica surpreso. Então Garou Cósmico surge de um portal bem na frente do Paladino. Ele carrega 2 esferas de energia nas suas mãos e diz que entendeu. Depois disso, ele ataca usando o soco gravitacional de Blast. Blast usa os seus portais para se defender dos ataques, e os impactos dos socos são transferidos. Vemos algumas explosões no céu. Vemos mais energias sinistras. Blast e Garou travam uma batalha épica. De repente, eles se afastam. Blast aponta que os portais estão explodindo devido à sobrecarga de energia. Se isso se prolongar, esse planeta vai morrer. Transferir todo mundo é prioridade. Garou Cósmico aponta que entendeu. Tem motivo para Blast ser o número 1 da Classe S. Mas agora, ele, Blast, não é nem digno de sua atenção. O caçador de heróis está ao lado de Genos. Ele o agarra. Em pensamentos, ele diz que Saitama ainda não estava dando tudo de si. Ele vai copiar e refinar a força total dele, e pode vencer. Garou aponta que para fazer Saitama usar a sua força total... Então vemos o monstro humano desferir um golpe fatal no peito de Genos, bem na região do núcleo. Espirra sangue, ou por se tratar de Genos, óleo por todo o lado. Neste instante vemos que Feng sucumbiu à radiação, e Saitama acabou de chegar. O Classe B ficou bem bolado ao ver que o seu amigo foi atacado de uma forma brutal. De forma irônica, Garou aponta que Saitama chegou meio tarde. Surpreso, Blast diz para Saitama não se aproximar. Então Garou dá algo para o careca de capa. Se trata do núcleo de Genos. Aí vemos um painel com um ciborgue demoníaco todo detonado.
Saitama está em choque. Ele tem um flashback como seu aprendiz. Genos diz que é incrível como Saitama sempre chega na hora. Ele acha que isso é que é um herói. No presente, Saitama aponta que geralmente chega tarde. Aí vemos vários heróis caídos no chão. Eles não resistiram à radiação. Saitama se pergunta se ele tem mesmo uma intuição de herói, porque não parece. O careca de capa tá bem sério. Ele vai aplicar um novo golpe. A série mortalmente séria. Então ele ataca Garou Cósmico, como seu soco sério. Garou usa a sua habilidade de cópia e entra no modo Saitama. Os dois estão prestes a se golpear com um soco sério. O capítulo termina com Blast dizendo: essa energia, isso não é bom. A Terra vai ser destruída. Resumo do capítulo 167. Título 1.0. A capa é estrelada por Saitama vs Garou Cósmico. O texto lateral menciona os punhos opostos que se confrontam. Blast é ligeiro. Ele cria um portal que aparece bem embaixo dele Saitama e Garou, que estão prestes a se colidir. A próxima imagem mostra o Classe S e os dois lutadores. O portal está ativado. Na continuação, os dois socos sérios de Saitama e Garou se colidem. Há uma grande explosão no ar. Blast conseguiu transferir o dano para o espaço. O portal não aguenta tanta energia. Blast não consegue fazer com que ele se distancie o suficiente. O herói é determinado. Ele aciona o seu equipamento e, custe o que custar, vai desviar o vetor dessa energia destrutiva para longe da Terra. Então um dos seus aliados, aquele que se parece com Boros, aparece. E diz que eles subestimaram a Terra. Os outros aliados de Blast também aparecem, o leão e a mulher. Eles ficam surpresos porque existe outro herói além de Blast que pode enfrentar pessoas imbuídas com o poder de Deus. Enquanto eles falam, Blast pede ajuda para redirecionar a energia. Então ele usa os seus poderes na massa de energia e com sucesso começam a redirecionar o poder. Vemos que eles conseguiram redirecionar a energia para outra direção, salvando a Terra. Vemos que foi aberto um tipo de buraco no espaço, e os heróis se perguntam o que aconteceu com Saitama e Garou. Por conta dessa energia, eles foram repelidos para longe. Vemos que alguém se colidiu em algo. Parece um novo planeta. Há muita poeira. A poeira começa a baixar. Vemos que é Garou. O caçador olha para os lados. Ele está procurando o adversário. A poeira assentou. O Saitama aparece em um penhasco. Em uma imagem colorida muito top, vemos a silhueta dos dois guerreiros. Na próxima imagem, vemos um planeta e a lua. Saitama está segurando um núcleo de energia de Genos e se pergunta o que aconteceu. Garou se pergunta se o planeta ao lado é Júpiter. Em meio a muitas coisas, Saitama diz que acha que tá tudo bem se ele ir com tudo contra um cara que aguenta. Garou observa que Saitama está intacto e se pergunta se ele é mesmo humano. O Classe B segura o núcleo do ciborgue demoníaco com força. Saitama aponta o que ele tanto desejava, finalmente se realizou. Mesmo assim, ele não tá empolgado. O herói tenta guardar o núcleo de Genos na roupa, mas não rola. Ele diz que é melhor segurá-lo bem forte. Garou aponta que eles estão na lua de Júpiter e que eles deveriam pensar em um jeito de voltar. Saitama manda Garou se calar e diz que depois que derrotá-lo, ele vai pensar nisso. O Classe B chama o vilão para luta e diz que só precisa de uma mão para acabar com ele. Garou usa os seus poderes em Saitama, que é envolvido por uma energia. Só que o careca de capa a repele e chuta o poder contra o rosto de Garou. Depois disso, o herói acerta um soco no rosto do monstro humano. Garou é arremessado para longe, só que ele cria um portal por cima dele mesmo para poder aparecer atrás do Classe B. Ele tenta acertar um soco em Saitama, só que o paladino segura o portal. E mais uma vez, facilmente acerta outro soco no vilão, que cai no chão. Saitama diz para Garou parar com truques e vir logo na mão.
Garou se levanta e aponta que absorveu as técnicas de incontáveis estilos. Lutar usando isso em sinergia, isso é o seu punho. Ele cria vários portais e se movimenta entre eles, entrando e saindo várias e várias vezes. Ele quer criar uma brecha para atacar o seu inimigo. Garou finalmente parte para um confronto direto e efetua uma chuva de golpes contra o Saitama. Só que este último revida com apenas um golpe. O caçador cósmico consegue se esquivar. Depois disso, ele ataca usando as suas técnicas especiais. O classe B atingido em cheio. Garou está bem perto de aplicar o seu golpe de fissão nuclear no rosto do careca de capa. Há uma grande explosão. Vemos um tipo de esfera de energia. Garou explica que pode soltar uma sequência de golpes alternados de todas as direções com seus punhos. O tempo é irrelevante, não dá para escapar deles. Então o caçador é surpreendido por Saitama, que aparece e diz: "Até eu consigo fazer isso." Na continuação vemos que Saitama está vivo, e o núcleo de Genos intacto. Só que o classe B está pelado. Saitama então finca os dedos no chão e depois o ergue. Ele inicia uma série mortalmente séria. Garou observa que algo grande está vindo em sua direção. Uma gigantesca onda de detritos. Uma enorme tsunami de detritos está prestes a engolir o vilão. Essa é a virada de mesa séria. Garou está em choque e atingido em cheio. Na próxima imagem vemos que metade da lua de Júpiter foi destruída. Garou está indefeso em meio a tantas pedras. Na sequência, Saitama aparece e começa a se mover saltando de pedra em pedra, como Garou havia feito. Depois disso, ele parte para um ataque direto contra o caçador de heróis. Série mortalmente séria, soco omnidirecional sério. O tempo de reação do vilão é perfeito e ele abre um portal para escapar. Só que, para sua surpresa, Saitama chegou bem rápido e está prestes a aplicar outro golpe. O paladino acerta o vilão, que é arremessado e bate em várias pedras. Na próxima imagem mostra Garou sofrendo bastante. Depois disso, outra imagem colorida muito top, com mais sofrimento pro Garou. O caçador finalmente se estabiliza e para em uma pedra. Ele diz que Saitama só está exibindo a sua força física, pulando de pedra em pedra. Garou conclui que Saitama não vai conseguir se mover assim se ele for para cima dessa barreira de pedras. Para isso ele abre um portal e entra, só que algo acontece. Ele cai de cabeça no chão. O caçador explica que perdeu o senso de direção, igual a um inseto sendo sacudido por uma criança. Na sequência, Garou se levanta e é recebido por Saitama, que aplica outro golpe. Garou está impressionado com a força do Saitama. Não parece haver limites para a sua força. Para revidar, Garou usa a sua habilidade de cópia e entra no modo Saitama. Ele diz que só tem que copiar o classe B até derrotá-lo. Na última página desta edição, vemos que Garou e Saitama se golpearam no rosto. Sai sangue da boca dos dois guerreiros. Na capa, os punhos de Saitama e Garou se tocam. Despertar dos deuses. Garou usa um portal para tentar acertar Saitama. Este último se esquiva. Rapidamente, Saitama aproveita o portal aberto e contra-ataca, golpeando Garou. Enquanto voa pelo ar, Garou abre outro portal, e depois aparece atrás de Saitama. Os dois guerreiros se golpeiam. Saitama acerta um soco na barriga de Garou, que por sua vez chuta a cabeça do herói. Depois disso, Garou entra em outro portal. Ele está prestes a aplicar outro golpe, só que Saitama some. Garou se surpreende. Saitama salta e está por cima de seu oponente, que ainda não o encontrou. Depois o herói pega impulso em uma pedra. Saitama parte pro ataque. Na sequência vemos que com sua mão livre, Saitama acerta um golpe de karatê em Garou. Garou cai no chão. O golpe é tão forte que destrói o solo e cria raios. Saitama diz que o caçador de heróis o está copiando de propósito. Ele segue dizendo: "O que foi? Você falou que ia me copiar e superar quando eu tô no meu modo sério, não foi? Vamos, tente!"
Não é esse o objetivo disso tudo? A luta continua. Garou se questiona por que está contra-atacando com a mesma força, mas o ataque seguinte do inimigo vem ainda mais forte. Ele não consegue acompanhar. Depois disso, Garou acerta um soco em Saitama que revida o golpe. O vilão está levando a pior. Ele diz que está comendo poeira. Saitama dá mais 2 murros no rosto do inimigo. Garou tá levando uma surra. Neste ritmo, um dos socos do herói vai acabar matando um monstro. Mesmo agora, Saitama continua crescendo. Depois disso, Garou observa que o ritmo de crescimento de Saitama havia passado despercebido por todos, uma vez que não havia ninguém, nem de longe, que fosse páreo para sua força. Começou de repente a disparar exponencialmente, por conta da ascensão de uma emoção diferente de qualquer outra que ele havia sentido. E agora o único no nível de conseguir observar o crescimento de Saitama estava sendo deixado completamente para trás. Na sequência, Garou parte para o ataque e abre um portal. Ele tenta surpreender Saitama. Este último já parece entediado e facilmente segura o golpe do vilão. Saitama está com vontade de espirrar. Garou nota que pode se machucar com isso e mexe a cabeça para o lado. Saitama espirra e cria uma grande pressão no ar. Em uma imagem colorida top, começamos a ter uma ideia do estrago que um simples espirro do classe B pode fazer. Em uma segunda imagem colorida muito da hora, vemos que o espirro chega em Júpiter. Na terceira imagem, vemos que o planeta simplesmente explodiu. Este foi o espirro sério. Garou fica chocado com a cena. Depois disso, ele parte pro ataque. E os dois saem da lua de Júpiter em direção ao espaço. O caçador cósmico vê Saitama e diz que um ser desses não deveria ficar andando livremente na Terra. Enquanto eles avançam, Garou nota o Sol. Garou fica surpreso ao ver que eles estão no espaço. Depois disso, Garou vê o Sol, a Lua e a Terra. Se eles estiverem no seu campo de visão, ele pode se teletransportar para lá. Saitama e Garou estão indo em direção à Terra. O monstro humano tenta acertar outro soco no herói. Só que mais uma vez, o classe B segura o golpe. Na sequência, Garou finalmente consegue aplicar um soco no rosto de Saitama. Vemos um clarão de luz. E depois, uma grande explosão. Depois disso, Garou abre outro portal e entra, para escapar da explosão criada por seu golpe. Garou aparece diante da Terra. Ele acredita que venceu a luta. Na próxima imagem, Saitama aparece por trás dele, como se nada tivesse acontecido. Garou fica em choque. Garou fica paralisado e diz que mandou o herói para a direção oposta. Enquanto o classe B prepara um soco, basicamente ele diz que estava com dor de barriga e voltou para a direção certa peidando. E isso deu o impulso que ele precisava para alcançar o Garou. Garou começa a fugir. Ele cria um portal e aparece em outro lugar. Ele está em alerta. Só que Saitama aparece do nada e acerta um soco no rosto de Garou. Os dois vão em direção à Terra. Saitama e Garou se chocam no solo. O modo Saitama de Garou foi destruído. O monstro humano diz para o herói matá-lo de uma vez. Saitama se levanta e diz que, comparada à velocidade de Garou para trocar de fantasia ou King, ele não leva jeito para isso. Herói e monstro trocam algumas palavras. Saitama fala sobre o último pedido daquele garoto, de impedir Garou sem matá-lo. O caçador nota algo. Ele vê algo caído de longe. Garou fica em choque. Vemos que é o Tário. O garoto e todos ali presentes morreram. Rapidamente Garou se levanta e sai correndo. Saitama aponta que o garoto está do outro lado. Garou se culpa pela morte do garoto. Ele está chorando. Ele tenta correr e tropeça em uma pedra. Então Garou e Saitama trocam ideias. O herói pergunta se nenhuma aberração não fez nada com ele. Garou responde que se fez é porque o seu espírito era muito fraco. O caçador aponta que não pode derrotar Saitama e não pode virar o mal absoluto. Agora, por sua causa, quem ele mais queria salvar, mudando o mundo para isso, tá? Saitama interrompe Garou e aponta que ele estava se segurando no garoto só para ter apoio.
Então Garou nota que Saitama está segurando o núcleo de Genos, e pergunta se era isso que ele também estava fazendo. Saitama e Garou continuam trocando ideias. O caçador tem um pedido para fazer ao herói. Ele quer que Saitama copie as suas artes marciais. Ele vai passar a técnica suprema do seu punho. Garou imagina que nem mesmo ele conseguiu executar, nem depois que ele roubou o poder de Deus. Saitama diz que vai fazer o que der. Depois disso, Garou inicia o processo de transferência de poderes. Caçador e herói ficam frente a frente. O monstro humano está concentrando todo o seu poder em um único ponto, e diz que só o Saitama pode dominar o poder de Deus sem segurar a mão dele. Vemos que os poderes que foram dados por Deus estão regredindo. Na sequência, algo acontece com os corpos de Saitama e Garou. Os dois estavam imaginando os seus próprios universos interiores. Vemos algumas explicações sobre isso. Então Garou transfere seu poder e diz para o herói derrotar ele. E aqui um parêntese, o próprio Garou do passado. Garou faz um alerta ao Saitama. Só você consegue fazer isso. O que você tem que derrotar é aquele futuro miserável. Então vemos o corpo de Tário. Depois disso, vemos que Garou virou um tipo de estátua. E depois, Saitama começa a viajar para trás no tempo. Vemos as várias cenas da sua luta contra Garou. Saitama diz que as artes marciais de Garou são incríveis. Depois dessa viagem temporal, voltamos para o exato momento em que Garou Cósmico está chegando no campo de batalha e desafiando os heróis da classe S e A. Então Saitama pelado chega e aplica um golpe nele. Aquele soco potencializado anormalmente em uma lua de Júpiter voltou no tempo e atingiu antes que fosse dado. Inversão da casualidade absolutamente inevitável. Não foi necessário um soco, mas sim nenhum soco para encerrar a batalha. O vilão foi facilmente derrotado. Todos ficam surpresos ao ver isso, inclusive Genos ao ver o seu mestre. Vemos Garou cair no chão. Feng e os outros heróis observam enquanto algo está acontecendo com Garou e os seus poderes. Sua força está fugindo para algum lugar. O rosto de Garou começa a brilhar. Depois vemos o momento em que o Saitama do passado, o que está vestido, chega no campo de batalha. Ele e o Saitama peladão tipo se atraem como ímã e formam apenas um. Depois disso, Saitama parece confuso. Ele vê que está segurando um núcleo. E depois fica apavorado ao notar que seu traje rasgou bem nas partes baixas. Depois disso, Genos acerta uma cabeçada no Saitama. O capítulo termina com o Classe B assustado e dizendo que Genos está vivo. Capítulo 169 Amanhecer. Garou está perdendo os seus poderes divinos. E diz que de repente recebeu um soco que botaria aquele careca no chinelo. Depois disso, os heróis confrontam um vilão, que se dá conta que eles estão prontos para espancá-lo. Enquanto isso, Genos repara que o objeto que Saitama está segurando se parece com seu núcleo. O Classe B aponta que quando reparou, já estava segurando isso. O Classe S pede para usar um subconector para ver se ele se ativa. Na continuação, o núcleo começa a brilhar, está se ativando. Genos aponta que é igual ao seu. Nesse momento, as memórias dentro do núcleo que atravessou o espaço-tempo com Saitama começaram a passar para o Genos. Genos fica em choque e Saitama pergunta o que houve. Genos pede desculpas e diz que ficou tonto. Em pensamentos, ele diz que não há dúvidas que esse é o seu núcleo. Ele se pergunta o que são essas memórias. Será que é um futuro que poderia ter acontecido? Ele assume que sim. Na continuação, Genos confronta Saitama e pergunta se ele não se lembra de nada. O Classe B responde dizendo, aspas, sobre o quê? Genos então diz para Saitama que, de acordo com as memórias guardadas dentro desse núcleo, os dois vieram de um ponto futuro no tempo. Saitama não entende nada, e Genos aponta que vai explicar. A tese do ciborgue é que o núcleo veio de um dos incontáveis mundos paralelos. Um novo Saitama foi separado do original, no momento em que o Classe B começou a viajar no tempo.
E esse Saitama se fundiu com o original desta linha temporal quando o movimento se concluiu. A hora da separação e o momento que se fundiram pode ser a pista para achar o momento de quando os mundos paralelos se dividiram. Genos aponta que no futuro de onde veio o núcleo, ele foi morto por Garou. Mas mesmo que Saitama estivesse se segurando, não teria como ele ser superado por Garou. Mesmo que o pior tivesse ocorrido com todos os outros heróis, Saitama teria transcendido o espaço-tempo e o salvado. Sua habilidade de transcender e manipular as leis da casualidade é agora uma prova do seu senso de heroísmo perfeito. Genos começa a explicar os princípios por trás de viajar para trás no tempo. Só que Saitama não está dando nem bola para isso. Entra num ouvido e sai pelo outro. Saitama diz que sacou. Depois ele põe a mão no ombro de Genos e diz que é bom que o seu aprendiz continua o mesmo de sempre. Genos se pergunta se Saitama não se lembra de nada. Só que não. Na verdade, ele só não estava escutando. O Classe S conclui que Saitama deve estar deixando os outros heróis que lutaram bravamente tomarem os créditos como um gesto de modéstia. Igual ele fez contra o Rei do Mar Profundo. Só que, na verdade, o careca de capa só não se lembra de nada mesmo. Genos ainda aponta que, de qualquer forma, o Saitama viajou até pelo espaço-tempo para salvar todo mundo. Para salvar o mundo. Nem o Garou e nem ninguém em todo o universo além do mestre sabe disso. Genos sorri e diz, aspas, exceto por mim, né? Saitama pergunta se aconteceu alguma coisa engraçada. O Classe S diz que não. Genos aponta que precisa contar isso para as pessoas que precisam saber disso. É o seu trabalho como discípulo. Depois disso, ele diz para Saitama que ele chegou na hora certa e salvou todo mundo, como era de se esperar de um herói. Então Saitama pergunta por que Genos está falando isso do nada. Não é como se ele geralmente chegasse na hora mesmo. Então Genos diz que Saitama chegou a tempo. O Classe B fica com dúvidas. Enquanto isso, alguém chama pelo nome de Tario, e o garoto desperta. O menino vê a imagem de Garou, que começa a se desfazer. Ele pede para o tio esperar. Depois disso, o Garou some. O garoto coça os olhos e diz, um sonho? O moleque ouve vozes de uma certa direção e diz que deve ter pessoas por lá. Voltamos para a cena entre Garou do presente e os heróis de classe A. Eles estão espancando um monstro humano. Perdendo seu poder divino pelo misterioso soco nocauteante, Garou não consegue entender nada do que aconteceu. Mesmo assim, estranhamente ele aceitou os golpes sem resistir. Talvez seja porque já tenha sido definido pelo seu eu do futuro. No entanto, Garou não tinha como saber disso. Enquanto sangra pela boca, o caçador confronta os heróis dizendo que os seus golpes são patéticos. Bastão de Metal diz que já chega, agora os heróis estão batendo num cara ferido. Máscara Doce confronta Bastão de Metal dizendo que Garou entrou no modo Fúria mais cedo. Se eles se sentarem para conversar de boa, o vilão só vai, aspas, nos obliterar. Ele segue dizendo que o monstro humano já se transformou totalmente em um monstro. A decisão para executá-lo é unânime e não está aberta à discussão. Bastão de Metal aponta que não concorda com isso. Na sequência, Saitama aparece e diz que também não concorda. Depois ele pergunta se foi Blast quem derrotou o Garou. Flash aponta que estava com vertigem, então ele não tem certeza. Mas parece que um cara pelado apareceu do nada e derrotou o Garou com um soco, e então foi embora. Aquele padrão de movimento parece ser algo que o Blast faria. Então Genos diz para Saitama que ele é o único que tem direito de decidir o que fazer com Garou. Saitama pergunta por quê. De qualquer forma, ele aponta que não sabe nada sobre direito, ou lidar com essas coisas. Ele ainda diz que parece que Garou está deixando os outros baterem nele. Por que não deixar o pessoal fazer o que está a fim de fazer até se cansarem? Não que estejam tendo muito efeito. Na continuação, Zubime intervém. Ele quer fazer uma pergunta ao vilão. Então, os heróis param por um minuto. O Classe S quer saber se Garou tinha uma outra fonte de poder além da monstrificação. Deus ou algo assim. Flash aponta que Blast disse algo assim. Garou ri e responde dizendo que nunca ouviu nada sobre Deus. E ainda diz para os heróis o matar logo.
Na continuação, Máscara Doce diz que até Garou concorda com ele e parte pro ataque. Só que Tari o impede. O garoto segura a perna do Classe A e diz que todos eles são maus, não são heróis. Enquanto grita desesperadamente para Garou fugir, King se lembra do moleque. A Mei Mask confronta o menino e diz para ele se afastar. Os heróis de Classe A ficam confusos sobre o que fazer. Então King intervém, intimida a todos. Ele diz que tem uma criança olhando. Os heróis ficam intimidados. King se aproxima e confronta o Classe A com seu olhar intimidador. Tario se aproxima de Garou e fica ao seu lado. Nas próximas páginas, o que vemos é Feng dizer que não vai deixar Garou jogar a sua vida fora. Ele tem que reparar os seus erros. Então Saitama troca ideia com Garou. Garou aponta que eles vão deixá-lo viver e vão se arrepender por isso. Saitama aponta que não vai se arrepender de nada e que nunca teve a chance de agradecer Garou, já que foi ele quem salvou Genos e King na luta contra Esperma Prateado. Depois disso, vemos um flashback do Saitama explicando exatamente isso pro King. Na continuação, Garou diz que Saitama o dá nojo. Ele sorri e depois, em um piscar de olhos, ele desaparece. Todos menos Saitama, que olha para o céu, ficam chocados. Eles apontam que o caçador fugiu. Genos e Saitama trocam uma ideia. O ciborgue aponta que Garou será um reincidente. O careca de capa responde dizendo que ele vai ficar bem. Eles vão deixar o resto como velho, se referindo ao Silver Fang. Na sequência, Cavaleiro de Metal aparece e aponta que a ameaça acabou. Depois, vemos um exército de drones. O Classe S então diz que depois de investigar, ele constatou que todos ali presentes estão sofrendo de envenenamento por radiação. Eles farão o procedimento de descontaminação e testes obrigatórios em todos, no laboratório. Os heróis ficam surpresos. Na última página desta edição, vemos Saitama segurando Genos. Ele está bem desanimado. O Classe B diz para Genos que eles vão pedir para o Dr. Kuseno arrumar os seus braços e pernas. Então eles poderão procurar o que sobrou de seu apartamento. Aspas, nessa piscina de maré. É mesmo, é? Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir 3 coisas. Deixa o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples, 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima!